Rodrigo, boa tarde. Matheus Aburad, Rádio Central Campinas. Queria te perguntar em relação a esse trabalho agora de reformulação no Guarani, Bugre no mercado em busca de contratações. Hoje anunciou as 4 primeiras contratações para o ano de 2025. Como está esse mercado hoje para o Guarani buscar jogadores? A gente sabe que são competições muito distintas, né? Um campeonato paulista, um estadual com grandes clubes, e aí joga a Série C do Campeonato Brasileiro. Como está sendo esse balanço para entender quais jogadores chegam, se tem condições de jogar Campeonato Paulista e depois a Série C do Campeonato Brasileiro? E também em relação à negociação do Caio Dantas, como está a atualização para o torcedor bugrino em relação a ele? Muito vem se falando que ele já está praticamente certo com o Atlético Goianiense. Se você puder falar sobre isso também, agradeço. Obrigado. Vamos lá. Boa tarde a todos. Primeiramente, sobre os atletas que têm vinculado muito na mídia sobre negociações. Claro que o Matheus Bueno tem algumas propostas, o Caio Dantas também tem algumas propostas, não é só do Atlético Goianiense, não tem nada ainda negociado. E o João Vitor, sim, já foi negociado com o futebol coreano. Atletas que vão permanecer, que têm contrato, nós estamos estudando caso a caso, como o Maurício já falou. E o mercado ele continua aquecido como o ano passado. Me parece que ainda não caíram na realidade, os números ainda continuam muito altos. Esse ano não tem mais as luvas de Libra, de Liga Forte e o dinheiro que havia no mercado ano passado, mas os agentes fazem o trabalho dele, continuam pedindo salários altíssimos aos atletas, e a gente tem tido paciência e tem negociado aos poucos com esses agentes sobre os atletas que têm as características que pertencem ao modelo de jogo do Maurício para que a gente possa contratá-los. Não é uma tarefa fácil, principalmente para nós que vamos disputar dois campeonatos totalmente distintos, mas aí dentro disso nós temos uma programação sim de ter alguns atletas que irão disputar só o Paulista, até porque é um campeonato muito duro e o Guarani tem os seus objetivos. Boa tarde, Ricardo. No anúncio de hoje, dos 4 atletas que chegam ao Guarani, 3 já passaram pelo clube. Como você vê a importância de ter jogadores que conhecem e já passaram pelo Guarani nesse ano de 2025? Foi exatamente esse o intuito, de trazer alguns jogadores que já conhecem, como o staff do clube, já conhecem a nossa torcida, já conhecem o dia a dia, a nossa rotina, sabem da dificuldade que da cobrança que é. Isso facilita também para o nosso vestiário, isso facilita porque são lideranças positivas, todos eles. Isaac sempre foi uma liderança técnica, Alan Santos uma liderança super positiva e o Anderson Leite uma liderança super positiva. O Gabriel já passou por aqui, teve bons jogos, então a gente acredita que esses jogadores possam nos ajudar bastante. Além do Caio Melo, que foi uma indicação do nosso departamento de scout, e referendado pelo Maurício. Astana, boa tarde. Diego Alves, da IPTV. Você já esclareceu aí sobre as condições de mercado no momento, e tendo em vista até essa dificuldade, né, que o clube tem encontrado, não só o Guarani, mas outros clubes também, mas falando especificamente, claro, do Guarani, o que você pretende trazer em termos de anúncio ainda para esse ano? O torcedor do Guarani ele vai ter conhecimento de mais contratações até o final dessa temporada ainda? Visto que a gente se apresenta já no dia 26 para a pré-temporada, nós devemos ter aí pelo menos 20 atletas apresentados até lá. Então, assim, a nossa ideia é de realmente continuar a nossa procura. Tem alguns atletas que já estão apalavrados, tem alguns atletas que ainda falta assinatura e o papel é importante nesse momento, para que a gente não perca esses atletas na metade do caminho.